Neste vídeo, eu vou falar sobre a saúde de quem cuida da saúde e por que a forma ocidental de ver este tema é uma forma distorcida. E aí nós vamos aprofundar esses assuntos, especialmente para a área da medicina, especialmente para a área da educação física, para a área do yoga e para a área da psicologia, tá bom? Que eu posso chamar da saúde mental. Poderia colocar psiquiatria aqui, mas psiquiatria é uma especialização da área da medicina, tá bom? Fica atento desse vídeo que nós vamos aprofundar de forma interessante essa temática, tá? Para a gente refletir isso. Mas antes, a vinheta. Bem, para começar, eu quero contar um pouquinho da minha história. Eu tive, para muitos que sabem dela, sabem que eu tive um câncer há muito tempo atrás e utilizei muitas pesquisas para auxiliar o tratamento convencional e tive uma cura extraordinária. E pude deparar que na busca por uma qualidade de vida excepcional e por mais saúde, muitos dos médicos que estavam tentando me tratar não tinham acesso às informações e mal sabiam disso, sobre uma melhor alimentação, sobre o uso da meditação, sobre o uso da música clássica no tratamento e várias outras possibilidades de elevar a qualidade de vida e que eram informações completamente abandonadas. Inclusive porque os próprios médicos viviam numa condição de saúde precária. Fui para a faculdade de psicologia e vi também professores e pessoas muito inteligentes que entendiam de psicologia com sérios problemas comportamentais, com sérios problemas de saúde mental, de tranquilidade mental. Dentro da área espiritual, a mesma coisa, pessoas fugindo das suas responsabilidades, fugindo das suas obrigações, e meio crentes demais em algumas ideias, abrindo mão da própria racionalidade. Especialmente na área da meditação, que era uma das coisas que mais me ajudou durante o tratamento, encontrei muitos auto-intitulados gurus se dizendo superiores aos sofrimentos da realidade e, na verdade, muito presos a desejos, apegos, ganância, riqueza, dinheiro e fama. E então isso me fez refletir muito e eu busquei o caminho do yoga, minha proximidade com Hermógenes, grandes professores, porque era um caminho que não alardeava tanto a busca externa, porque eu tinha que praticar todos os dias no meu corpo isso. Ao aprofundar a psicologia junguiana, também pude ver o quanto que não era o quanto eu sabia das obras do Jung, mas muito mais o quanto eu sabia dos meus próprios sonhos, das minhas próprias ideias, do meu próprio mergulho, na minha jornada, na minha mandala, na minha busca pessoal. A minha busca sobre a harmonia, né, do que significava o meu processo interno. E aí eu pude ver nas tradições orientais isso muito presente, quando, por exemplo, no yoga, um professor de yoga passa anos junto a um professor para aí se tornar professor. Porque ali é visto várias questões pessoais transformadas, e não a forma ocidental, 3, 4, 5 anos de curso, e você ganha um diploma, e você se torna um mentor, um orientador nessa área, mas você realmente superou as suas dificuldades? Então vamos avaliar isso em relação à saúde. Então eu vou trazer como exemplo para a nossa reflexão essa pesquisa aqui da Associação Paulista de Medicina, feita recentemente, 19 de outubro, né? Foram feitas uma pesquisa com 778 médicos, um número razoável para esse tipo de trabalho, né? Então ela fala sobre a questão dos médicos, né, e do trabalho deles, e dizendo que de quase 24% deles chegam a 50 horas semanais.
né? Enquanto que 25% vão ao limite das 60 horas ou mais. Tá? Então você vê que existe aqui a questão do desrespeito às 44 horas semanais. Né? Então, assim, uma questão de excessivo trabalho. Em termos de deslocamento diário, 5 entre 10, né, percorrem de 20 a 50 km por dia. Então, mais de 30% dos médicos perdem no mínimo equivalente a um dia de trabalho em engarrafamento. Tá? Mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver com a qualidade de vida deste médico. Tá? Atividade física. Né? A OMS recomenda pelo menos, no mínimo, né? No mínimo, entre 150 a 300 minutos de atividade física. Né? E aí você tem, entre os médicos, 27% não fazem nada. 1/3 praticamente dos médicos não fazem nada. 57,97% chega a fazer de 1 a 4 vezes por semana atividade. Mas de 7 em cada 10 profissionais, no máximo 30 minutos de atividade. Não chegam ao que a OMS coloca. Tá? Então você tem o que é considerado saúde em torno de 70% dos médicos, né? 7 em cada 10 não consegue alcançar. Sobre o uso de medicamentos. Aqui é recorrente e expressivo o uso de remédios. Né, seja para hipertensão, diabetes e colesterol. 30%, 1/3 dos médicos tomam tranquilizantes, ansiolíticos e antidepressivos. Eles não estão saudáveis, com problemas de aspecto da saúde mental. Doenças, indagados em uma questão múltipla sobre doenças que tiveram, né, 44% têm distúrbios de sono. 30% cefaleia, 21% alega distúrbios psicológicos e 11% disfunções sexuais. Especificamente sobre equilíbrio de humor e psicológico, né, foi ressaltado, né, pensando nos últimos 24 meses, que é o histórico que foi pedido para levantar, 71% apresentam aspectos de desânimo, impaciência, desequilíbrios, 20% vivenciam o sentimento de solidão e 26% alterações de memória. 30% acusam falta de atenção e concentração. E aí sim, eles foram massacrados durante a Covid, né? São 34 milhões de casos, né, entre eles. Entre os profissionais de medicina, 68% teve algum episódio relacionado, né? 28% contraiu pelo menos uma vez, né, a doença, né? E o curioso, né, 3% afirmam não saber, né, se contraiu ou não. Isso também é bastante curioso, essa informação, eles não saberem. E a questão sobre, eles dizem como boas notícias aqui, a pesquisa, mas assim, 16% dos médicos dizem ter abandonado o hábito de cigarros. É curioso esse fator, porque assim, se dá como boa notícia que eles abandonaram, mas assim, eles fumaram. Eles são pessoas que dedicam a vida à saúde desde jovens, né? Porque fizeram faculdade de medicina, normalmente começam cedo, e fumaram. Então, assim, uma desconexão muito grande. E é isso que eu quero falar com você. A ideia de anos e anos de vivência com um professor, né, seja no taoísmo, seja no budismo, seja no yoga, as tradições orientais de formatação do ser. Não quer dizer que tem a história de grandes yogis que eram bandidos e que se tornaram monges famosos, ou que se tornaram grandes yogis e que usaram o processo, mas passaram anos para esse processo e abandonaram os vícios, né? Na questão do cigarro que a gente viu. Mas existe uma questão de coerência. É preciso ser são para pregar a sanidade. E o que nós temos na formatação ocidental, seja, né, a gente viu um exemplo de médico, mas
em São Paulo, mas a gente pode estar falando o mesmo para profissionais de educação física, não seria muito diferente. A gente pode estar falando o mesmo para psicólogos, né, para professores de yoga, pessoas com sérios problemas na própria área em que eles são os que professam a cura. Eu quero que você pense sobre isso. Pense sobre a coerência e busque na sua vida esta coerência, antes de querer professar qualquer coisa. Tá bom? Fica aqui meu recado, espero que você curta esse vídeo, repasse para outras pessoas. Eu acho que esse material é bastante importante para você refletir, tá bom? Grande abraço, até mais.